Você já observou quantas tonalidades de pele temos no Brasil? A pesquisadora Janaína Bastos está há 10 anos pesquisando a miscigenação. Nessa pesquisa, ela vai às raízes do racismo à brasileira para explicar o fenômeno da mestiçagem e de seu lugar conflituoso em nosso imaginário racial, demonstrando que no Brasil a questão racial não se resolve com explicações binárias ou simplistas. A professora Janaína é a convidada de hoje do Cultura e Saber. Janaína, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi que surgiu a ideia de escrever sobre os 50 tons de racismo. Primeiro, eu acho interessante nós pensarmos um pouquinho como que o pesquisador se torna um escritor. O ofício do pesquisador é investigar a realidade, sempre partindo aí de uma problemática, pensando em como que ele pode explorar um fenômeno ao máximo para produzir conhecimento, a fim de que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e, a partir daí, para que nós possamos pensar em soluções a partir de um problema. Então, toda pesquisa ela vai partir de um problema. E eu acredito que o pesquisador ele se torna um escritor quando o escritor, essa figura, entende que tem uma mensagem importante para ser transmitida para o público em geral. E foi isso que aconteceu comigo. Eu elaborei uma pesquisa, na verdade, há mais de 10 anos, eu pesquiso sobre o tema do racismo brasileiro e eu percebi que essas informações, todo esse contexto que eu tive acesso, a compreensão desse fenômeno, seria interessante compartilhar por meio de um livro, porque é um interesse público, que quando nós pensamos em racismo, desigualdade racial, preconceito racial, nós estamos aí trabalhando em um problema social que precisa de uma solução. Então, a partir disso é que surgiu essa proposta de fazer um livro sobre a temática do racismo brasileiro. E aí, eu acredito que é importante nós compreendermos que toda vez que um pesquisador faz um trabalho, ele precisa evitar duas perspectivas. A primeira perspectiva que o pesquisador precisa evitar é a perspectiva negacionista. Por exemplo, existe um problema, porque toda pesquisa parte de um problema. E aí há uma negação que aquele problema existe. Por exemplo, coronavírus. Coronavírus é um problema. Se houver uma negação de que esse problema existe, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir nos debruçar sobre esse tema. Então, para que nós possamos oferecer aí uma solução para esse problema, primeiramente, nós temos que aceitar que ele existe para, a partir daí, explorar toda a complexidade que envolve um fenômeno. No caso do racismo, no Brasil, por muito tempo, nós tivemos a negação desse problema, por conta da ideia, sobretudo, de que a mestiçagem simbolizaria uma harmonia racial, uma sociedade isenta de conflitos. Então, por muito tempo, teve-se a seguinte ideia: olha, somos todos mestiços, então aqui não tem racismo. E por muito tempo essa falácia perdurou. Porém, a partir dos anos 50, com as pesquisas do Projeto Unesco, constatou-se que no Brasil há sim racismo, desigualdade racial, preconceito racial, e esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acredito que tem muito a ver com o meu livro, é que o pesquisador, quando ele faz uma pesquisa, a segunda perspectiva que ele tem que evitar é a perspectiva reducionista. O que é isso? É olhar um problema a partir de algumas partes apenas, não se considerar o todo. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando os pesquisadores, superando a ideia do negacionismo e partiram para pesquisar o tema, muitas vezes, muitos pesquisadores acabaram tomando uma visão reducionista para interpretar o fenômeno. Como assim? Bom, o racismo é a ideia, um imaginário, uma ideologia
de que existem raças humanas que estariam hierarquizadas entre si, de forma que a raça branca seria superior e a raça negra seria inferior. Esse é o básico, a ideia básica da ideologia do racismo moderno. Tudo bem. Então, se é assim, a sociedade estaria dividida entre brancos e negros, os brancos teriam privilégios e os negros sofreriam a desigualdade racial, o preconceito. Tudo bem. Só que essa perspectiva polarizada, ela não nos ajuda a aprender a complexidade total do problema. Ela facilita o trabalho do pesquisador, porque aprender a complexidade envolve pensar em variáveis, no contexto, olhar para o histórico, para o dia a dia, para os discursos que estão presentes no meio social. Porém, se nós quisermos aprender essa complexidade do racismo brasileiro, olhar para a nossa realidade, nós precisamos pensar nessa polarização e pensar o seguinte: nessa lógica reducionista que deixa de contemplar alguns aspectos do racismo, essa lógica polarizada de branco e negro, onde estaria, por exemplo, o indígena? Onde estaria aquele sujeito cujo fenótipo não permite ele ser suficientemente percebido como branco e nem suficientemente percebido como negro? Onde se localiza esse sujeito nessa lógica polarizada? Então perceba que quando nós, para analisar esse fenômeno, abrimos mão de pensar a mestiçagem, porque a mestiçagem ela está presente no dia a dia e muitos pesquisadores evitam olhar para essa figura da mestiçagem justamente porque já foi tomado como uma ideia de negacionismo, mas quando nós não nos aproximamos desse reconhecimento da mestiçagem, o que acontece? Acabamos muitas vezes caindo numa perspectiva reducionista que não nos permite compreender a complexidade do fenômeno como um todo, e isso faz com que nós não consigamos aí pensar em soluções reais para esse problema real. E é nessa perspectiva que entra o meu livro. Por isso 50 tons de racismo, porque nós estamos reconhecendo sim que existe racismo, mas nós precisamos pensar nessa complexidade se nós queremos postular aí soluções. Então, não podemos nem ir apenas pelo caminho da mestiçagem, que é a perspectiva negacionista, que aí é o subtítulo do livro, e nem também pela perspectiva da polarização racial, que seria, na verdade, a mestiçagem é negacionista, a polarização seria reducionista. E por isso é essa ideia de 50 tons, porque a proposta é realizar, então, um estudo que procure dar conta dessa complexidade da forma como ela se apresenta no nosso país. Aliás, eu achei extremamente inteligente esse título, porque nós somos aqui no nosso set, cada um de nós tem um tom de pele, não temos tons iguais. E aí, quando a gente fala dessa mistura, a gente está falando de uma gama muito grande de pessoas que estão dentro dessa questão por muitos motivos, dessa questão do racismo por muitos motivos. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque eu li na apresentação do seu livro, você falando sobre a relação com a questão econômica. E isso é uma coisa tão presente, tão importante da gente observar, porque é um quadro tão real do que de fato acontece no dia a dia. Como é que é isso? Sim, porque no Brasil é interessante que existe essa palavra complexidade, ela aparece o tempo todo. Não existe um consenso que possa definir categorizações raciais de forma estanque. O que é isso? Aqui nós não temos uma linha de cor que não pode ser ultrapassada. A verdade é que existe uma boa parte da população que acaba tanto passando de um lado para o outro nessa lógica polarizada. E a forma como um sujeito é percebido varia de acordo com a região do país, porque uma pessoa que é vista
como branca na Bahia, pode não ser no sul do Brasil. E isso tudo envolve também a influência de quem está observando, também a influência de quem está observando no sentido de como ele percebe aquela pessoa, pensando não apenas nas características fenotípicas, mas também na questão econômica, social e cultural. Então, nós temos uma frase que é assim: no Brasil, o dinheiro embranquece. Se uma pessoa ela tem um poder aquisitivo maior, se ela está mais bem vestida, automaticamente a tendência é que ela seja percebida como mais branca do que se ela não estivesse naquela condição social. E aí o Nelson do Vale Silva ele vai dizer uma coisa bem interessante, que quanto mais o sujeito ele tem um poder aquisitivo, mais branco ele se sente. E quanto menor é o poder aquisitivo dele, menos branco ele vai se sentir. Então, a questão é que são aspectos muito subjetivos que envolvem essa categorização racial, que não se restringem apenas à questão fenotípica, mas envolve todos esses elementos econômicos, sociais. Por isso que a classificação racial no Brasil ela é muito subjetiva e nós temos que ter esse cuidado de olhar para esse fenômeno como um todo, para que nós não venhamos aí a cair tanto na negação do problema ou quanto na redução do problema. Você colocou uma questão tão importante desse sentimento da pessoa, quanto mais poder aquisitivo, mais branca ela se sente, mas existem outras questões ali relacionadas que estão aí, que a gente precisa também observar. Por exemplo, quem está mais sujeito a sofrer violência, quem acaba abandonando a escola mais... qual que é a parcela que mais abandona a escola, qual que tem menos acesso, por exemplo, a questões sociais, como, por exemplo, água, esgoto, enfim, todas essas questões também determinam essa posição ali racial que tem muita relação, né? É muito presente na vida das pessoas, né? Como é que você vê essa questão? Sim. O racismo, como o próprio título do livro diz, são diferentes tons, né, diferentes tons. Então, no Brasil, como eu disse, não existe uma linha intransponível. Então, à medida em que as pessoas embranquecem, porque o embranquecimento é um ideal e uma possibilidade. Então, é possível embranquecer. Nós temos países em que não é possível o indivíduo fazer esse pacing, essa transição por questões fenotípicas ou econômicas, não é possível. No Brasil, se a pessoa alisa os cabelos, está em uma outra condição socioeconômica, tem um outro nível educacional, ela já é percebida como mais branca, de acordo com o contexto em relação a outras pessoas. Só que isso varia muito. Sempre, o que é interessante é que nos espaços nós sempre temos um marcador, um referencial, é algo relativo. Por exemplo, se a pessoa ela está num lugar em que as outras pessoas são mais negras do que ela vai ser vista como mais branca. Agora, se ela está num espaço onde as outras pessoas são mais brancas do que ela, isso em questões econômicas, sociais, fenotípicas, ela vai ser vista como mais negra. E isso acontece muito na experiência daqueles sujeitos que não são assim, nitidamente brancos e nem nitidamente negros, que no caso são aqueles sujeitos que o censo hoje nomeia como pardos, e que ao longo da história aí foram caracterizados como mestiços, porque muitos desses pardos, eles não se consideram brancos, mas nem sempre também eles se veem como negros. Por quê? Porque existe a possibilidade de embranquecimento, e nem sempre também as pessoas os percebem como negros. Então, a questão é que esse racismo mais incisivo, que acaba gerando desvantagens para os sujeitos em todos os contextos,
ele acaba incidindo mais sobre aquela parcela da população mais negra que não alcança um embranquecimento. E aí é a perversidade de toda essa situação, porque é possível alguma medida embranquecer, e se é possível embranquecer, muitas pessoas podem acabar indo por esse caminho do embranquecimento, que é um caminho até, vamos dizer assim, que as pessoas adotam de forma inconsciente por diversas influências e muitas vezes não percebem que há todo um contexto ali que está gerando essa pressão. E também há o caminho do enegrecimento, que também é possível, porque como não há uma linha intransponível, existe tanto o branqueamento quanto o enegrecimento. E é interessante essa questão que você colocou, porque, de fato, não há como a gente fugir dessa palavra. É complexo, é muito complexo a gente entender todas essas nuances, literalmente essas nuances, porque a gente tem ali uma gama gigantesca. Quando as pessoas nem sabem como nomear, né? É moreninho, ele é mais clarinho, é mais escurinho. As pessoas, e que são termos que acabam tendo um fundo racista também no meio desse caminho, porque, na verdade, a gente tem ali... não tem uma nomenclatura, por exemplo, no IBGE. A gente não pode, no IBGE, ter um meio termo. Lá tem ou branco, ou pardo, ou negro. Não tem um meio termo para identificar uma porção de gente aí que está no meio desse caminho. Será que a gente poderia pensar nisso, em atualizar essa visão, por exemplo, numa pesquisa tão importante quanto a do IBGE? Então, seria o ideal pensar nessas categorizações, porque se nós formos pensar, ver como que as pesquisas foram caminhando após a constatação de que realmente há no Brasil racismo, as pesquisas, embora os pesquisadores da Unesco, da Escola Paulista de Sociologia, tenham evidentemente ali constatado a presença do racismo, muitas dessas pesquisas que se tornaram influência para as demais, porque viraram referência na área, acabaram adotando a lógica polarizada, negro e branco, justamente pela dificuldade de nomear esse sujeito que estaria entre esses dois polos. Então, esses autores, no decorrer da pesquisa deles, nós percebemos que eles fazem referência, eles reconhecem que dentro daquele lado, assim, vamos dizer, de pessoas percebidas como negras ou como menos brancas, nessa perspectiva da desigualdade racial, ainda ali existia uma hierarquia de pessoas que não sofreriam a desigualdade racial no mesmo nível que outras que não teriam alcançado determinado grau de embranquecimento. Só que é tão complexo e subjetivo delimitar as diferenças que existem entre esses grupos para poder aí fazer o levantamento da pesquisa, que esses autores, mesmo no decorrer do estudo, reconhecendo que existem essas nuances, não acabaram adotando a perspectiva polarizada justamente pela dificuldade de nomear. Então, eu acredito que isso que nós enfrentamos hoje com o censo é essa dificuldade de nomear, porque nem sempre aquela categoria que o censo está utilizando ali, está propondo, é a forma como as pessoas se nomeiam no dia a dia. Teve uma amiga minha nessa semana que ela recebeu um bilhete da escola do filho pedindo para classificar a criança racialmente para fins estatísticos e levantamento socioeconômico. E lá havia as categorias do IBGE, branco, pardo, preto, indígena. E ela disse, viu, eu não sei como classificar o meu filho, porque ele não é nem branco e nem preto, mas o que quer dizer pardo? Então, o que nós percebemos? Que nem todos os sujeitos que se categorizam como pardos ali, eles estão, de fato, se reconhecendo como negros, mas eles estão no meio termo
entre o branco e entre o preto. E eles acabam Estão indo optando por exclusão, né? por exclusão. E isso aparece muito no meu estudo, neste livro, aparece muito. Aliás, eu diria que a boa parte do tema do livro caminha muito nessa direção, em pensar nessa figura que acaba, muitas vezes, indo para esta categoria por exclusão. E como que nós temos que pensar como que isso acaba modelando a nossa realidade. Ô, Janaína, a gente falou da questão do embranquecimento e você citou enegrecimento. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vê muitas pessoas se identificando mais hoje em dia, deixando de alisar os cabelos, aceitando os traços mais negroides. Como é que tem sido essa questão? Você acha que, de alguma forma, as pessoas têm melhorado, de fato, essa visão de si mesmas? Eu acredito que a sociedade tem conseguido, pelo menos por questões de meios de comunicação, referências midiáticas, a fornecer aí referências positivas para que as pessoas nem sempre almejem esse ideal de embranquecimento. Então, isso implica em uma aceitação. Isso é muito positivo, porque o embranquecimento ele é muito cruel. Ele fere a autoestima das pessoas e é tão complexo essa questão no Brasil do embranquecimento que até aquele sujeito que é percebido como branco, ele pensa em como embranquecer mais. Por quê? Porque o nosso ideal de embranquecimento é um ideal europeu. E isso tem muito a ver com a nossa história. Por quê? Porque o português já era um branco tido como branco menos branco da Europa. Então, naquele rol da brancura, da branquitude, das hierarquias, ele já seria o menos branco. E quando esse brasileiro ele é categorizado como branco, muitas vezes por conta da mestiçagem, da ascendência negra, indígena, que muitos daqueles sujeitos que são percebidos como brancos possuem, muitas vezes essa ascendência imprime ali na percepção desse sujeito tido como branco uma ideia de impureza, uma impureza branca. Uma impureza daquela brancura. E nesse sentido, o sujeito sempre tenta esconder esses ancestrais negros, indígenas, para tentar passar uma imagem de uma, vamos dizer assim, de uma localização branca mais pura, baseada no ideal de pureza. Então, isso é realmente muito negativo, porque o embranquecimento foi uma ideologia que foi colocada para a sociedade, uma pressão para que isso aconteça e acaba aí sendo um golpe na autoestima de muitas pessoas. Agora, a grande questão é que nós temos que tomar o cuidado para não ir para um outro extremo, porque nessa lógica de analisar os dados a partir de uma perspectiva polarizada, que acaba reduzindo a realidade a partes, mas não se leva em consideração o todo, muitas vezes o que pode acontecer é uma pressão, tanto para que esse indivíduo acabe aderindo a algum polo, ou branco ou preto. Porém, na realidade, no cotidiano, esse sujeito nem sempre é visto como branco ou como negro, apesar de acabar aderindo a um ou outro polo. Primeiro a autoclassificação, depois é a classificação social, confirmar essa autoclassificação é difícil, é algo que a gente, por isso acho que a gente tem tantos enfrentamentos raciais, enfrentamentos de racismo. E aí quando a gente fala dessa questão da violência racial, a gente, de alguma forma também, a gente coloca tudo no mesmo balaio. Entre aspas, a gente coloca tudo na mesma cesta. Todo mundo, todas as pessoas que sofrem, independente do tom da pele, estão ali dentro dessa questão da violência racial. Agora,
dá para a gente categorizar de alguma forma? Por exemplo, pessoas de pele retinta, elas sofrem mais violência física do que pessoas que não têm a pele, que têm a pele um pouco mais clara, ou isso nem sempre é dessa forma? O que nós percebemos com as pesquisas é que a pessoa de pele mais retinta, um negro retinto, ele acaba sendo vítima de violência não apenas física, né, mas psicológica, simbólica, por conta do racismo, da questão do preconceito racial mesmo. Então, isso é um fato. Agora, à medida em que a pessoa é percebida como mais branca ou menos negra, o que acontece é que em determinados espaços, é claro que a gente não pode generalizar, mas em determinados espaços ela acaba sendo, vamos dizer, menos desrespeitada e muitas vezes até menos vítima de violência. Mas aí também varia conforme o contexto, né? Por isso que quando a gente pensa nessa questão, a gente precisa realmente procurar analisar as variáveis, a forma como esses sujeitos são percebidos pelos outros, porque quando você traz essa questão de que uma coisa é como ele se percebe, outra coisa é como o outro vai perceber, existe a experiência da validação e da invalidação. A pessoa, ela se sente negra, mas o outro não a vê como negra. Ou então a pessoa, ela tem uma experiência que na percepção dela, ela tem uma experiência branca, só que as outras pessoas não a veem como branca. E pior, a pessoa se percebe como negra, se coloca como negra, sim, e aí as pessoas em volta para invalidar, fala não, ela só está querendo se vitimizar, se colocando num lugar que ela não conhece, que ela não sabe de fato o que é, e se a pessoa está se colocando como negra, ela sabe por que ela está se colocando como negra. Aliás, quando as pessoas perguntam qual que é o seu tom de pele, pergunte à pessoa, né? Às vezes a pessoa, tem algumas pessoas que não querem ser tratadas como parda, querem ser tratadas como negra, e ela vai saber se identificar, talvez, né? Então é importante que a gente tenha esse norte aí. Sim, o diálogo, né? O diálogo é muito importante, porque essa questão por muito tempo foi silenciada. E aí eu acredito que nós estamos num momento ótimo, que é um momento de diálogo, de conversar sobre o assunto, e quanto mais nós conversamos, mais nós temos aí condições de compreender essa realidade e pensar em soluções e entender como o outro se sente, como aquela racialidade é construída. Então nós estamos num momento assim muito, muito propício para que essa discussão aconteça. E por isso que é propício também que neste momento nós possamos retomar aí essa figura que está entre esses polos e pensar como essa localização acontece, como ele se percebe, como ele é percebido pelos outros. Claro que sempre aí tendo em vista realmente captar a complexidade do problema no nosso país. Janaína, a gente está chegando ao final da nossa conversa, infelizmente, porque eu acho que é uma conversa tão importante para que a gente tenha aqui no parlamento, em todos os espaços. E você é uma educadora, você vem da USP, que tem ali é uma universidade importantíssima no mundo, né? E aí eu queria que você falasse, para a gente encerrar a nossa conversa, sobre essa importância do papel do educador, de entender essas questões, de passar adiante os seus conhecimentos para as pessoas, num momento em que a gente precisa do diálogo. Sim, eu entendo que a pedagogia tem muito a ver com este livro. Por quê? Porque, como eu disse no início da entrevista, que o pesquisador é um caminho para que ele se torne escritor. Mas onde a pedagogia entra? A pedagogia entra quando esse conhecimento ele é democratizado e ele é tornado acessível para o público em geral. Então, nas escolas, nós temos que ter esse espaço para poder dialogar sobre essa questão, para poder conversar sobre esse assunto, a fim de que nós possamos desenvolver aí, junto aos alunos, algo que nós chamamos de letramento racial, que é a capacidade de dialogar,
compreender a questão racial, compreender as identidades e, dessa forma, aí, pensar em como nós podemos superar esses conflitos a partir do respeito, a partir da igualdade de oportunidades, mas tudo isso só acontece com o diálogo e a escola é o espaço onde esse diálogo acontece. E sempre pensando que esse diálogo ele tem que ser desenvolvido ali com muito cuidado, muito respeito e pensando na nossa realidade brasileira, como essas categorias se estruturaram, como são percebidas aí, nem uma perspectiva negacionista e nem uma perspectiva reducionista também. Muito bem, é importante a gente colocar essa questão do letramento e que ela não está restrita às pessoas negras, ela está de todos nós, é importantíssimo que todos nós tenhamos o combate ao racismo, isso é realmente muito importante. Queria que você desse também uma dica de livro, outro livro além do seu, claro, o seu a gente já está dando a dica aqui, mas eu queria que você desse uma outra dica de livro, porque acho que também é importante a gente, cada vez que puder, ampliar os nossos horizontes, é essencial. A minha dica seria Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, que é um historiador fenomenal, no qual ele traz muito dessa parte histórica sobre como que o colonialismo aconteceu, como a nossa cultura se estruturou, e eu acredito que é um livro assim essencial para nós podermos aí entender como que a nossa sociedade está estruturada até os dias de hoje, as raízes deste nosso país, e também pensar como que esse colonialismo aí ibérico modelou a organização racial mesmo no nosso país, como que isso se imbricou com a mestiçagem e como tudo isso acabou aí desencadeando várias questões aí ocultas, sobretudo em relação ao racismo, desigualdade e ao preconceito racial. Muito obrigada, Janaína, mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu livro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.